Então a gente finaliza esse curso com definição de derivada e alguns exemplos, tá? Alguns exercícios que envolvem derivada. Vou tentar explicar qual que é o conceito por trás, tá, da derivada. Eu já comecei falando um pouco sobre isso quando eu falei da taxa de variação, inclinação de reta tangente. A gente vai voltar nisso já com o conceito de derivada na cabeça, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, vamos definir o que é derivada, tá? Então, primeira coisa, eu vou pegar uma função, tá? F de x, e eu vou escolher sempre um ponto do domínio. Eu vou te dar um ponto, assim, então você vai ter que fazer ponto a ponto essa questão de derivação. Eu estou chamando aqui um ponto A, então, do domínio da função f. Então, a função tem que estar definida nesse ponto. A derivada de f nesse ponto A vai ser o seguinte, eu vou denotar por f' de A, tudo bem? E ela vai ser esse limite, né? Ou seja, o f' de A é a derivada de f de x nesse ponto A que foi dado, e é definido como sendo o limite de x tendendo a dessa diferença aqui, f de x menos f de A dividido por x menos A. Tudo bem? Se você lembrar, o que é isso daqui? Esse f de x menos f de A, isso nada mais é do que um delta y dividido por x menos A dividido por delta x. Ou seja, eu estou pegando uma razão entre a diferença do valor da função pela diferença do valor do argumento da função. E vejo quanto que isso aí está variando. Só que eu não quero qualquer fração, né? Eu não quero 2 pontos fazer essa diferença, eu quero ver quanto que esse quociente aqui vale para valores que estão muito próximos de um ponto A. Por isso que o limite. Tá bom? Daqui a pouco eu explico um pouco melhor o que significa, né, em termos gráficos, isso daqui. Então vamos tentar entender, tá? Um pouco melhor essa definição. Então, vai ser esse limite quando existir. Tá? A gente já viu que, mesmo que a função está definida em A, ou seja, mesmo que A seja um ponto do domínio da função, nem sempre um certo limite vai existir. Porque eu posso ter limite lateral, eu posso ter limite... Aliás, eu posso ter os limites laterais e os limites laterais não coincidirem. Então, o limite para a derivada existir, esse limite aqui, de ambos os lados, tem que ser o mesmo valor. Tá bom? Então tem que tomar um cuidado. Não é sempre que a derivada vai existir, mesmo que um ponto A esteja no domínio da função. Tudo bem? Então, por hora de definição, é isso. Tem uma forma equivalente, tá? De escrever esse limite, que também dá o f' de A, é simplesmente fazer uma mudança de variável, que vai dar o seguinte, tá? Então, ao invés de fazer a diferença f de x menos f de A, dividido por x menos A, vou fazer agora um h tender a zero, do f de A mais h menos f de A, dividido por h. Tá? Essas duas coisas são exatamente são equivalentes, tá? Como é que você obtém uma da outra, por exemplo? Né? Então, se você tem isso daqui como definição, para você chegar nessa, o que eu estou fazendo? Quando eu estudo o limite de x tendendo a A, eu estou pegando valores muito próximos de A. Então, eu estou escrevendo o meu x basicamente como sendo um A mais H, tá? E quando o x tende a A, o H tende a zero. Então, para o x tender a A, é a mesma coisa que o H tender a zero desse lado da expressão. E aí, se eu troco x por a mais h em todo lugar que aparece aqui, vai me dar exatamente essa expressão de baixo. Tá? Ah, mas por que eu tenho duas expressões? Você tem, porque às vezes vai ser mais conveniente usar essa primeira, às vezes vai ser mais conveniente usar essa segunda, para calcular algumas derivadas. Tá bom? Qual que vai ser mais conveniente? Aí vai depender do seu gosto, vai depender de como você consegue manipular algebricamente uma coisa com a outra. As duas são possíveis de fazer, tá? A questão é que uma vai estar mais visível ali, em algum sentido, o que tem que ser feito, tá? Bom, eu sei que a definição a priori é um negócio meio estranho, porque eu estou definindo uma derivada para ser um limite, e é um limite de um quociente específico. Então vamos tentar fazer alguns exemplos para tentar absorver um pouco melhor esse conteúdo, tá? Mas lembra que basicamente o que é? Para definir a derivada, eu preciso definir a derivada em um ponto específico, A, e ele é dado por um limite que é essencialmente um ΔY sobre ΔX. Tá bom? Então vamos começar.
Suponho que eu tenho essa função aqui, tá? Dada por 2x mais 3, e eu quero a derivada de f no ponto a igual a 5. Tudo bem? Então, esse aqui eu vou fazer bem devagar e bem específico. Daqui a pouco eu faço um pouco mais genérico, o próximo exemplo. Então, o que é o f' de 5? Tá? A gente já viu que isso é o limite de x tendendo a 5 de f de x menos f de 5 dividido por x menos 5. Tudo bem? Até aqui eu só usei a definição do que é a f' de um ponto. O 5 é um ponto de domínio, né? Isso aqui é uma reta, então todo valor real é um ponto de domínio. Então eu defino esse limite aqui. Agora eu vou ver quanto vale esse limite, para ver se ele existe, etc. Tá? Bom, eu tenho a minha expressão da f, que é 2x mais 3. Então eu vou usar essa expressão da f aqui no numerador para abrir essa expressão. Então esse limite é a mesma coisa que limite de x tendendo a 5. Quem que é f de x? F de x é 2x mais 3. Tudo bem? Quem que é f de 5? F de 5 eu vou trocar o x por 5. Então vai ser 2 vezes 5, 10 mais 3, 13. Menos 13. Dividido por x menos 5. Tudo bem até aqui, gente? Então agora o limite que eu tenho que fazer é esse. Calcular esse limite aqui. Eu vou reescrever, fazer essa conta aqui, o 2 com 3 ali. Então isso é limite de x tendendo a 5. Então menos 13 com mais 3 vai dar menos 10. Então ficou 2x menos 10 dividido por x menos 5. E agora a gente volta naquelas propriedades do limite. Agora eu estou calculando um limite de fato, tá? E é um limite de um quociente. E vai ser sempre assim, porque a definição de derivada é um limite de algum quociente. Só que tem uma propriedade importante desse quociente. É um quociente que dá problema. Não é aqueles quocientes que vão ser... que dá problema assim a priori, tá? Não são aqueles limites de quociente que você calcula o limite do numerador, o limite do numerador e chega facinho. Por quê? Porque aqui eu vou ter uma coisa dando zero no denominador. Então, eu não consigo simplesmente aplicar a regra do limite do quociente. Tá? Então, eu preciso manipular um pouco melhor essa expressão. Como já foi visto, por exemplo, na semana passada, alguns exemplos foram feitos nesse sentido. Aqui, o que eu vou fazer, então? Eu preciso trabalhar um pouco esse denominador aqui agora. Desculpa, essa fração. Eu vou colocar o 2 em evidência. Tá? Então, quando eu coloco o 2 em evidência, eu tenho limite de x tendendo a 5, de 2, x menos 5, dividido por x menos 5. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso cortar, porque eu tenho x menos 5 no numerador e no denominador. Tudo bem? Então, o que me sobrou no final é simplesmente limite de x tendendo a 5 de 2. Só que lembra que o limite de uma constante não depende de para onde x está indo. Então, isso aqui é simplesmente 2. E essa é a resposta final. Ou seja, para essa f aqui, e a igual a 5, eu tenho que f' de 5 vale 2. Então vai ser sempre um número. F' de algum ponto aplicado vai ser sempre um número. Vou fazer mais um exemplo. Então observa o seguinte, eu tinha duas expressões possíveis, né? Eu tinha essa primeira aqui e eu tinha essa segunda. O próximo exemplo eu vou usar essa segunda para vocês verem também que é possível de se usar. E mais do que isso, eu tenho que calcular num ponto específico. Observa que aqui eu usei logo de começo quem é meu ponto específico, x tendendo a 5. Eu já troquei o f de 5 pelo valor numérico que corresponde a essa função avaliada no 5. E fui carregando isso e fui calculando o limite com isso. O próximo exemplo eu vou fazer um pouco diferente, tá? Eu vou fazer para A. Por mais que o A seja 2, eu vou carregar o A o máximo que eu conseguir. Tá bom? Para ficar uma expressão mais genérica possível. Então, a minha função agora é g de x igual a x ao quadrado mais 3, e o ponto é a igual a 2. Então, eu quero saber, nesse caso aqui, quanto que vale o g' de 2.
Eu vou fazer o seguinte, tá? Como eu falei, eu vou calcular o limite de... Deixa eu melhorar isso aqui. Eu quero calcular o seguinte, eu quero calcular o G' de A. Não vou trocar o A por 2 ainda. Eu vou carregar o máximo que eu puder esse A para ser um super genérico, tá? Isso é o limite. Aí aquela segunda expressão, o que que é? É H tendendo a zero, de G, de A mais H, menos G de A, dividido por H. Tudo bem? Estou usando a segunda expressão que eu tinha para a derivada no ponto A. Agora, mais uma vez, eu vou substituir. Então, eu tenho uma expressão de G, eu vou trocar o G de A mais H pela expressão correspondente. Então, o G de x é x ao quadrado mais 3. Então, o G de A mais H, ele vai ser A mais H ao quadrado mais 3. Isso é o G de A mais H. Menos, então eu vou colocar até uns parênteses aqui para reforçar isso. Menos, agora aqui o G de A. O G de A é A ao quadrado mais 3. E eu vou dividir por H. Aqui faltou um limite, tá? Tem um limite, blá, 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 blá. Eu já escrevo na próxima linha, senão vai ficar muito corrido aqui. Tudo bem? Então, por enquanto, eu só substituir o G de alguma coisa pela expressão que corresponde a G. Agora eu vou abrir um pouco isso. Então, isso vai ser limite de H tendendo a zero. Do quê? O A mais H ao quadrado vai ser A ao quadrado mais 2AH mais H ao quadrado. E aí eu tenho aquele mais 3 ali por fora. Menos, e aí o A ao quadrado mais 3, ele permanece do jeito que está. Não tem muito o que ser feito. Dividido por H. Tudo bem, gente? Eu quero o limite de H tendendo a zero. Então vamos fazer alguns cancelamentos que existem aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho A quadrado. Eu posso cancelar com esse A quadrado aqui por causa do menos. A mesma coisa, eu tenho 3 aqui, e aqui esse menos vai dar menos 3. Certo? Então, o que sobrou desse limite é limite de H tendendo a zero, do que? De 2AH mais H ao quadrado dividido por H. De novo, né, eu podia ter começado com isso já, né? O H tende a zero, então eu não posso simplesmente aplicar a regra do quociente que eu tenho. Eu preciso trabalhar um pouco mais. Mas agora, depois de ter expandido toda essa expressão, observa que eu tenho um H aqui no numerador, eu consigo colocar em evidência para cancelar com esse H aqui. É essencialmente esse o objetivo sempre desse tipo de proposta de exercício, tá? Então, isso vai ser o quê? Limite de H tendendo a zero, de H, que multiplica 2A apenas, mais H, dividido por H. Como eu coloquei o H em evidência, eu posso cortar esses Hs. Tudo bem? E aí, o que ficou? Ficou só o limite de H tendendo a zero, de 2A mais H. Agora, eu estou numa expressão que eu posso simplesmente usar as propriedades de limite que eu tinha, que é o limite da soma é a soma dos limites, e assim vai. O limite, o 2A é um número que não depende de H. Então, o 2A é como se fosse uma constante. Isso vai me dar 2A. Tudo bem? E o H está indo para zero. Então, o limite de H, quando vai para zero, esse aqui vai ser zero. Então, vai ser 2A mais zero. A minha ideia de ter feito com A era justamente pelo seguinte. O A vale 2 nesse exemplo que eu quero. Só que eu preciso usar em algum momento que vale 2 de fato, que é 2. Porque eu consegui chegar até aqui só usando A, sem colocar o valor numérico dele. Então eu não preciso. Quando eu chego até aqui e aí eu peço para você que para A igual a 2, então deixa eu só, como é que eu posso fazer isso aqui? Então, para A igual a 2, o que a gente tem é o seguinte, que o G' de 2 vai ser 2 vezes 2. É 4. Tudo bem? Então, vou tentar resumir o que eu fiz até aqui.
No primeiro exemplo, eu pedi a derivada num ponto a igual a 5. Então, eu substituo logo de cara o a por 5 na definição de derivada e faço a conta. No segundo exemplo, eu preciso também calcular a derivada de g no ponto 2. Só que eu faço para o a genérico, para ver o que acontece. E aí, quando no fim, eu substituo o a por 2. Não tive nenhuma perda fazendo isso. Na verdade, eu tive um ganho. Tá? O ganho é o seguinte, é o que eu quero definir agora, que é a derivada como função. Porque inicialmente, na definição, eu tinha derivada de uma função em um ponto específico me dava um número. Agora eu quero definir a derivada como função. Tá? Ou seja, é exatamente o que eu fiz aqui para esse A genérico. Então, eu vou definir simplesmente a função derivada, que eu vou denotar por f', que vai de um certo domínio, eu não sei quem é esse domínio ainda, tá? Eu vou considerar o domínio sempre máximo, não consigo controlar antes de saber quem é a expressão, que leva o meu x no f' de x. Tá? Onde a gente já viu que o f' de x é o seguinte, é o limite de h tendendo a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Então, o que eu cheguei com esse exemplo? Uma vez que eu fiz isso, observa que no exemplo anterior, quando eu tinha g de x lá, eu cheguei que a g' de a era 2a. Mas qual que... O a é relevante aqui? O a é só um nome, só uma variável. Então, o g' de a é 2a, eu posso chamar a de x. Então, o g' de x é 2x. Então, 2x é a função derivada da g. Então, vamos lá. O que eu tenho é o seguinte. A derivada ela é definida ponto a ponto. Tá? É definida ponto a ponto da seguinte maneira. F' de a. Então, para definir a derivada no ponto A, é esse limite aqui da função, dessa diferença de f de x menos f de a dividido por x menos a. Isso para cada ponto eu defino assim. Mas se eu defino para cada ponto dessa maneira, eu posso colecionar todos esses pontos e falar assim, então eu quero definir uma função que a cada ponto faz isso que tem que fazer. Então, a derivada num ponto é um número. Aí, para esse ponto que eu te dei, eu estou ganhando um número que é a derivada nele. Eu posso falar assim, beleza, então eu quero definir uma função que associa cada um desses pontos que eu tenho com a derivada nesse respectivo ponto. E aí eu vou para a definição do que é a função derivada. Que eu vou pegar e fazer justamente isso aqui. Eu vou pegar cada x e vou levar no f' de x. Onde f' de x é esse limite. É o limite no ponto x. Aí agora virou um ponto genérico x, entendeu? Antes eu estava um ponto 2. Calcula a derivada no ponto 2. Agora eu estou calculando a derivada num ponto x qualquer. Assim como eu fiz a nesse caso. A é um valor genérico. A podia se chamar x. Eu só escolhi chamar a para não causar confusão. Mas A é um ponto genérico. Então a derivada g' de a é 2a. Se a é uma variável, a função derivada é exatamente 2a. Vamos fazer então alguns exemplos, tá? Bem básicos. O que eu vou querer fazer agora é calcular a função derivada, tá bom? Não mais derivada num ponto, eu quero calcular a função derivada. Então, supõe que f de x é uma constante. Eu quero calcular quanto vale a minha função f' de x. A função derivada. Tudo bem? Então, f' de x eu sei que é o limite de h tendendo a zero, de f de x mais h, menos f de x, dividido por h. Como função é isso. O x é a variável aqui, e o h é só uma coisa que vai para zero. Mas quem é f? F é constante. Então, isso vai ser limite de h tendendo a zero. F de x mais h vale quanto? Vale c. F de x vale quanto? Vale c. Mas então, c menos c é zero. Esse é o limite de h tendendo a zero, de zero sobre h. Quanto dá esse limite? Eu estou trabalhando com essa função aqui. F de x, para mim, é a constante c, tá? Isso aqui esse c é um número real. Fixo. Tá bom? Podia ser 2. O que significa f de x ser uma constante? Significa que qualquer valor de x vai dar sempre c. Então, o f de x mais h é um ponto do domínio. Isso vai dar c, não muda. Então, esse c aqui, ele está associado ao f de x mais h,
E esse C aqui é o f de x. Então, eu cheguei em C menos C sobre H. C menos C é zero. Agora, a pergunta é, isso aqui vocês já viram na aula passada. Quanto que é o limite de H tendendo a zero de zero sobre H? Mas a questão é, se o H é zero ou se ele tende a zero? O que está acontecendo? O que é o limite? Então, no caso, é zero. É exatamente isso. Se o H fosse zero, isso aqui não existe. De fato, está completamente certo. Mas o limite de H tendendo a zero, o que eu estou fazendo? Eu estou sempre chegando muito perto de zero, mas nunca no zero. Então, ele existe, então estou pegando zero e dividindo por algum número, que não é zero. Então, essa divisão existe e é zero. Tá bom? Então, como função, o que aconteceu aqui? Como função, o f' da função constante é... Opa, aqui é... f' da função constante é zero. É a função zero, a função que não faz nada, que é zero para todo ponto. Tudo bem? E qualquer constante vai ter derivada zero. Próximo exemplo, então. Eu quero achar a função derivada da função g de x igual a x, a função identidade. Tá? Então, vamos usando a definição. Até agora é só a definição que eu tenho. Então, g' de x é o limite de h tendendo a zero de g de x mais h menos g de x dividido por h. Bom, a expressão da g é simplesmente o que está dentro do argumento. Então, g de x mais h é x mais h menos g de x é x dividido por h. Aqui faltou o limite, né? Limite de h tendendo a zero disso por h. E agora, o que sobrou aqui? Sobrou o limite de h tendendo a zero. O x vai cortar com esse x, e aí sobrou h sobre h. Só que agora h sobre h eu posso cortar, e aí me sobra 1 aqui só. Então, quanto que deu o limite de h tendendo a zero de h sobre h? Deu 1. Tudo bem? Porque agora ficou o limite de uma coisa tendendo a zero de uma constante 1 que não depende de h. Então, é 1. O que isso aqui está me dizendo? Está me dizendo que a função derivada g' de x é a função constante igual a 1. Não é sempre que vai ser uma constante, tá? Talvez eu tenha escolhido exemplos que induzissem ao erro. Quando a função é constante, a derivada dá zero. Quando a função é o próprio x, a derivada dá 1. Se fosse 2x, daria 2. Se fosse 3x, daria 3. Tá? Ah, mas sempre vai dar um número? Não, não é sempre que vai dar um número. Vamos fazer um exemplo aqui, então. Porque até aqui as derivadas que eu calculei deram números, mas os números representam funções constantes. Tá? Então, talvez tenha tá induzindo algum erro aí. Eu vou pegar a função, sei lá, vou chamar de f mesmo, porque tá difícil aqui agora. Vou colocar, pode ser x ao quadrado? Isso aqui vai dar para ver. Já. Então, essa é a função que eu quero derivar. Eu quero calcular f' de x. Tá? Então, eu vou fazer o limite de h tendendo a zero, de f de x mais h, menos f de x, dividido por h. Isso é o quê? É limite de h tendendo a zero. F de x mais h é o quê? X mais h ao quadrado. Menos f de x, que é x ao quadrado. Dividido por h. Vou abrir esse número aqui, tá? E aí você vai ver que vai ser muito parecido com o que eu tinha no exemplo anterior dos a's lá, tá? Então, isso vai ser limite de h tendendo a zero de x ao quadrado mais 2xh mais h quadrado menos x ao quadrado dividido por h. Aqui eu posso cortar o x ao quadrado. E agora eu tenho h em evidência que eu posso colocar para dar limite de h tendendo a zero de h de 2x menos h, desculpa, mais, dividido por h. Agora eu posso cortar o h. Estou fazendo um pouco mais rápido, tá? Mas quero que vocês me parem. Corto os h's e aí fica limite de... Isso vai ser limite de h tendendo a zero de 2x mais h.
Bom, o 2x não depende de h. Então, o 2x é uma constante para esse limite. Eu trato ele como se fosse uma constante. Então, o limite de uma constante é a própria constante. Então, deu 2x desse lado, e aí vai ter mais limite de h quando h vai para zero, que vai dar zero. Então, isso aqui é simplesmente 2x. Tá? Então, a função derivada f' do x quadrado é 2x. Vai. Então, você está achando... Olha só, eu vou chegar lá, mas é exatamente isso. Porque o coeficiente angular é um número, né? Ele não pode ser a derivada como função. Então, quando você fala para mim assim, ele vai ser o coeficiente angular da derivada, da reta tangente, né? Da reta tangente em qual ponto? Eu preciso de um ponto que você me dê. Aí, no ponto x que você quiser a reta tangente, é os pontos x que você tem que substituir aqui. Então, se eu quero a reta tangente, o coeficiente angular da reta tangente no ponto 0, troco esse x por 0, vai dar 0. No ponto 1, vai dar 2. No ponto 2, vai dar 4. Então, a derivada, em algum sentido, não, mas na verdade o que ela é o seguinte: é uma função que, dado um ponto, ele te dá o coeficiente angular da reta tangente naquele ponto com respeito à função original. Mais para o final da aula, eu vou voltar em reta tangente, e aí, sei lá, graficamente vai dar para ver um pouco melhor. Mas é isso, em essência é isso. Esses exemplos que eu escolhi aqui, eles são os mais simples possíveis, mas eles induzem ao erro, né? Porque as derivadas, nesses dois casos, que estão dando funções constantes. Tá? Mas não nem, na verdade, são os únicos casos que vai acontecer isso. Né? Múltiplos de x e funções constantes vão ter derivada dando uma função constante também. Então, vamos lá. Assim como a gente tinha propriedades para limite, a gente vai ter propriedades para derivada. Tá? Só que com cuidado. A gente acabou de ver que se a função for constante, a derivada dá zero. Acabei de mostrar para vocês isso que acontece. Então, isso eu já estou anunciando como propriedade. A derivada da soma, então, você tem f mais g', ou seja, a derivada da função f mais g é a derivada da f mais a derivada da g. E a derivada de um múltiplo de uma função, ou seja, uma constante vezes uma função, é a constante vezes a derivada da função. Tá? Por exemplo, então, a derivada de 2x, isso daqui é duas vezes a derivada de x. A gente sabe que a derivada de x é a função constante 1, então isso aqui é 2. Estou abusando um pouquinho de notação, mas só para ilustrar, tá bom? O que parece que não estou fazendo nada aqui, né? Só tem um problema. Nos limites, a gente tinha a propriedade de limite de o produto dos limites ser o produto e o produto de quociente ser o quociente. Aqui já não vale, tá? Nem para produto nem para quociente. Então, derivada do produto não é produto das derivadas, tá? Tem outro tipo de regra que vocês, quem for fazer cálculo 1 vai ver. E a mesma coisa para quociente. A derivada do quociente não é o quociente das derivadas. Então, vocês não podem usar isso aqui. Mas isso aqui vocês estão livres para usar. Tá bom? E aí tem uma propriedade final, que é uma regra de derivação que a gente chama, que é a seguinte, tá? Qualquer função que eu tenha que for do tipo x elevado a alguma coisa, tá? A derivada dessa alguma coisa diferente de zero, né? Porque se b for zero, isso aqui vai ser a função constante 1. E a função constante 1 a gente sabe que tem derivada a zero. Então, quando isso aqui é interessante, né? Isso aqui só é interessante quando b não é zero. E para quando b não é zero, a derivada de uma coisa desse tipo vai ser b vezes x elevado a b menos 1. Isso aqui é o chamado regra do tombo, tá? Então, o x elevado a b', esse b tomba, então fica bx, e eu subtraio uma unidade do expoente, b menos 1. Tá bom? Isso vale para qualquer b real, diferente de zero. Não precisa ser número inteiro. Não precisa ser nem número natural. Ok? Vou fazer alguns exemplos dessa regra aqui, tá bom?
E aí eu estou usando de notação aqui, tá? Então, ao invés de escrever f de x, f' de x, quando f de x é igual a x da quarta, eu vou só escrever assim, x da quarta linha, tá? É a derivada da função que é x da quarta. Tá bom? Se a notação não ficou clara, vocês me avisem que eu tento explicar um pouco melhor. Então, aqui vai ser uma sequência de aplicações desse tipo de regra, tá? Dessa regra do tombo. O x elevado a uma potência aqui, então o que eu vou fazer? Vai ser, eu vou tombar esse 4, então vai ser 4 vezes x elevado ao quê? 4 menos 1. Então, 4 vezes x ao cubo. Então, essa é a função derivada da função x à quarta. A gente já viu, por exemplo, quando eu fiz para vocês, eu fiz o x ao quadrado, né? Então, o x ao quadrado linha é o quê? A regra do tombo é o quê? 2 vezes x elevado a 2 menos 1, que é 1, que dá o 2x. Então, bate, né? Óbvio, tem que bater, senão não faz sentido, né? Tem dois resultados possíveis. Então, isso aqui bate com aquele limite que a gente calculou. Se eu fizesse, por exemplo, o x', a função f de x igual a x, eu fiz também, lembra que dava, a derivada dava constante 1. Então, vamos fazer a regra do tombo aqui. Isso é x elevado a 1. O 1 tomba, uma vezes, x elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. Então, isso aqui dá só 1. Então, funciona para o x também. Tá bom? Então, por exemplo, que a gente calculou de fato o limite, a derivada via limite, essa regra funciona e, obviamente, vai funcionar para toda a potência. Então, isso aqui é, por exemplo, raiz de x. Ah, mas raiz de x não é x elevado a alguma coisa. É. Né? Raiz de x é x elevado a meio linha. Então, olha só, eu já consigo... O meu 1 é parecido com o linha, tá? Então, tem que tomar cuidado aqui. Então, x elevado a 1 meio linha. Bom, se eu consigo fazer a regra do tom para qualquer expoente, eu consigo fazer para raiz também, porque a raiz é um expoente fracionário. Então, x elevado a meio linha, vamos aplicar a regra. Esse número aqui tomba, então vai ficar meio, vezes x elevado a meio menos 1. Quanto que é meio menos 1? Menos meio. Então, 1 sobre 2, x elevado a menos meio. Só que aí você pode reescrever de outra forma, né? O menos você inverte, né? Então fica meio vezes 1 sobre x elevado a meio. E aí eu posso ainda escrever como raiz isso, né? Então ficou 1 sobre 2 raiz de x. Então a derivada da raiz de x é 1 meio da raiz quadrada de x. E agora 2 sobre x ao cubo. Ah, mas de novo, né? O x ao cubo ele não tá na forma que a gente precisa, tá? Eu só consigo fazer x elevado a alguma potência. Isso aqui é 2 dividido por alguma coisa. Então não está naquela forma, eu preciso escrever como sendo 2x a menos 3. Linha. Tudo bem? Então isso é igual a isso. Agora eu posso aplicar. Regra do tombo aqui. O menos 3 desce multiplicando. Então vamos aplicar duas coisas diferentes, né? Então a derivada de 2 vezes alguma coisa. A gente já viu que isso é 2 vezes a derivada de x a menos 3 linha. Então eu tenho 2 vezes x a menos 3 linha. Isso vai ser o quê? Usando a regra do tombo, vai ser 2 vezes. O menos 3 tomba. X elevado. Menos 3 menos 1. Tá? Não se deixe encanar pelo sinal, tá? É menos 3 menos 1. Vai ficar sempre mais negativo, né? Que vai ser 2 vezes. Ou melhor, já posso multiplicar aqui. Que vai ser menos 6. X a menos 4. X a menos 4. Que vai ser menos 6 sobre x à quarta. Então, essa é a derivada dessa função aqui. Deixa eu ver, falou, professor, eu vou dar um exemplo de como aquelas propriedades de limites não funcionam em derivada. Posso, deixa eu pensar. Tá, vou te dar um... Tá, acho que eu entendi. Você, por exemplo, você quer saber um exemplo onde falha aquele produto e o quociente, né? Pelo que eu entendi. Então, vamos pegar, por exemplo, a função que eu já peguei bastante aqui. G de x igual a x ao quadrado. Isso aqui é x vezes x. Eu já vi que
a derivada de x é 1. Então, se fosse para ser produtos, a derivada do produto, né? Então, eu já sei também que g' de x é 2x, tá? Mais x' vezes x', isso aqui é 1 vezes 1, que é 2, que não é 2x. Então, falhou no produto já. Beleza? E no quociente eu consigo pegar uma coisa parecida. Eu posso pegar, por exemplo... O mesmo vai funcionar, tá? Se eu pegar x sobre x', tá? Eu sei que isso, na verdade, é o quê? É 1'. E 1' é 0. Mas se isso aqui fosse igual ao que? A x' por x', isso aqui seria 1 dividido por 1, que é 1. Então, eu teria 1 igual a 0. Então, isso é diferente. Poucas são as funções, deixa eu pensar. A derivada do produto só vai ser... Isso aqui vai ser isso aqui. Mas aí eu tô falando de curioso só, tá? Não precisa saber isso não. Isso aqui vai ser a derivada só quando uma delas, né, for constante, né? F igual a constante ou G igual a constante. É o único caso que vai valer isso. Tá? Mas, enfim, tô falando de curioso só para, né, matar a curiosidade de vocês aí. Então, ou seja, eu quero dizer com isso, a maioria dos casos, a derivada do produto não vai ser o produto das derivadas. Por isso que não foi difícil achar contra-exemplo aqui. O contra-exemplo mais básico funciona. Tudo bem, gente, com essa parte de derivada? Agora eu vou usar essa derivada para dar alguma motivação gráfica para vocês. E aí eu vou lembrar o seguinte para vocês, tá? Lembra que em 2 aulas atrás, talvez, eu tinha falado de taxa de variação. Lembra que eu trouxe esse gráfico aqui para vocês em algum momento? Né? Então, aqui eu tenho o ponto menos 1, menos 3 dessa função aqui, tudo bem? E eu tenho esse ponto flutuante aqui, né? Que eu quero fazer esse ponto se aproximar cada vez mais desse ponto que foi me dado aqui, o menos 1, menos 3 do gráfico, tudo bem? Então, calcular a taxa de variação, pensa assim, para quem está acostumado com física, né? Então, a taxa de variação por exemplo, isso aqui é a velocidade média, tá? Então, se a minha função é distância, essa taxa aqui, esse delta, é a velocidade média. Velocidade média. Tudo bem? Que é o quanto você está se distanciando pelo tempo. Isso é velocidade, né? O quanto você andou naquele intervalo de tempo. Isso é velocidade média de um ponto até outro. Tudo bem? E aí você pode pensar nesse conceito de velocidade, aí vão ter nomes diferentes, dependendo da situação, mas a velocidade nada mais é do que uma taxa de variação. Tá? E aí, dada uma função qualquer, você pode perguntar qual é a taxa de variação. A taxa de variação vai ser sempre o ΔY pelo ΔX entre 2 pontos. Tá? Que é o que está escrito aqui. Então, se eu pego 2 pontos A e B do domínio, a taxa de variação entre os 2 pontos é esse quociente aqui. Faz diferença a ordem que eu escolho? Não faz. Desde que, né, se eu coloco f de B menos f de A, eu tenho que colocar B menos A. Se eu escolher fazer f de A menos f de B, tem que ser A menos B. A ordem do numerador aqui tem que ser compatível com a ordem do denominador. É o único requisito isso, senão quando dá errado, dá menos o que você precisa. Tudo bem? Então, essa é a taxa de variação média. E você pode fazer isso para qualquer ponto. A questão é o seguinte, não quero qualquer ponto, eu quero cada vez me aproximar do ponto que eu fixei aqui, que é esse ponto menos 1, menos 3. Por quê? Conforme eu vou me aproximando desse ponto, eu estou cada vez mais, a reta que eu obtenho, né? Eu consigo obter uma reta através desses 2 pontos, eu vou me aproximando do que a reta tangente ao gráfico nesse ponto que eu fixei. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Se eu pego 2 pontos quaisquer e considero isso aqui, essa taxa de variação nada mais é do que o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos AF de A e BF de B. Tudo bem? Então, olha só, eu tenho aqui, esse aqui é o meu A fixo, tá?
esse ponto aqui, e aqui eu tenho meu B. Então, quando eu faço aquela diferença, aquele delta é o coeficiente angular dessa reta preta. Se eu mudo meu B, eu vou mudar meu coeficiente angular, porque eu estou mudando essas informações que eu estou colocando aqui para calcular esse delta. Quando eu faço o meu B se aproximar do meu A, ou seja, quando eu calculo o limite de B tendendo a A, eu estou calculando, então, na verdade, o coeficiente angular da reta que tangencia o gráfico. Tudo bem? E é isso que eu estou interessado nesse caso. Eu quero ficar muito próximo de A, porque eu estou interessado em saber identificar qual que é a angulação dessa reta. E é justamente o coeficiente, esse delta aqui, para esse caso, vai ser justamente dado por esse limite. É o limite de x tendendo a dessa diferença aqui. Mas isso aqui a gente já viu, isso aqui tem um nome, né? Esse limite de x tendendo a, de f de x menos f de a sobre x menos a, o que é isso? Isso é f' de a. Então, o f' de a, isso aqui é o quê? É o coeficiente angular da reta tangente a f de x no ponto a f de a. Bom, se esse delta genérico é a taxa de variação entre dois pontos, esse limite é o que a gente chama de taxa de variação instantânea. É no instante ali, né? Se vocês lembram bem de física, você tinha velocidade média, que você podia ir mais rápido, mais devagar, mas na média era o que importava, né? Naquele intervalo de tempo, o quanto você deslocou era o que importava. E você tinha como também descobrir qual que era a velocidade instantânea do negócio, né? No instante t, quanto que era a velocidade naquele momento. E aí você tinha aquelas fórmulas lá, mas aquelas fórmulas nada mais é do que aplicação de derivada na equação na equação do espaço, tá? Porque é justamente isso. A velocidade instantânea de alguma partícula é a derivada da função espaço com relação ao tempo. E aí, da mesma forma como eu tenho taxa de variação para qualquer função, eu tenho taxa de variação instantânea para qualquer função. E ela vai ser justamente a derivada no ponto que eu quero. Tudo bem? Então, geometricamente é isso. Tá? Então, como eu mencionei, o f' de A ele vai ser o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f no ponto AF de A. Mas eu quero mais, eu quero saber, além da inclinação, além do coeficiente angular, eu quero saber a equação da reta tangente naquele ponto. Como é que eu faço para descobrir isso? Lembra que, como que eu calculo a equação da reta? Se eu tenho dois pontos, né, y0 e x0, e eu tenho um coeficiente angular m, a equação da reta é dada pelo seguinte, né, y menos y0 é o coeficiente angular, x menos x0. Mas agora, quem que eu tenho? Né? O m é o coeficiente angular que eu consigo, que é a derivada. O y0 é um ponto que me foi dado, né, que é o ponto a f de a, onde eu quero calcular. Por isso eu troco isso daqui, né? Então, isso aqui vira f de a. E isso aqui vira a. Porque a f de a é um ponto da reta. Então, trocando esses valores, eu chego nisso aqui. Então, eu consigo encontrar a equação da reta tangente sabendo a derivada e resolvendo isso daqui. E aí você isola o y, né? Isso aqui vai ficar qualquer coisa aqui que você resolve, mas está dado por isso daqui. A ideia já está aqui. Tá? Eu vou fazer um exemplo para deixar um pouco mais claro. Mas é isso. O objetivo agora é encontrar a equação da reta tangente ao gráfico em um determinado ponto, usando essa ideia de derivada. Isso. Por exemplo, é que aqui eu fixei, né? Eu fixei o ponto, esse ponto aqui é o ponto menos 1, menos 3. Não estou acertando ele aqui. Aqui, ó, menos 1, menos 3. Então, esse é o meu A, para esse exemplo que eu estou fixando. E aí eu estou me aproximando desse A. Então, fazendo isso, eu estou calculando a reta tangente no ponto menos 1, menos 3. Então, por exemplo, eu tinha separado esse exemplo aqui para fazer, tá? Então, a minha função é 2 raiz de x mais x ao quadrado, e eu quero a equação da reta tangente no ponto x igual a 4. Tá? Então, a primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte, o coeficiente angular dessa reta tangente é o f' no 4. Tá?
Quem que é o f' no 4? Então, para calcular f' no 4, eu vou simplesmente primeiro fazer o f' do x. A derivada, a função derivada. Então, f' vai ser o seguinte. Então, eu tenho uma soma de duas funções. A derivada da soma é a soma das derivadas. Tá? Então, eu calculo a derivada desse, depois calculo a derivada desse e somo. A derivada disso é o quê? Deixa eu só, então, como é que eu preciso reescrever isso aqui da forma que eu sei fazer, né? 2 vezes x elevado a meio mais x ao quadrado. Então, a derivada dessa parte aqui vai ser o meio tomba, tá? Então, vai ser 2 vezes o meio tomba vezes x menos meio, 2 vezes x. Tudo bem? Essa é a derivada da primeira parte, da raiz. Essa aqui é a derivada de x ao quadrado. Consigo melhorar um pouco isso. Reescrever como sendo, então, 1 sobre raiz de x mais 2x. E agora, para calcular o f' do 4, eu vou trocar. Eu já tenho a função derivada, então isso vai ser 1 sobre raiz de 4 mais 2 vezes 4. Tudo bem? Então isso vai ser meio mais 8, que vai ser 17 meios. Tudo bem? Então, o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico nesse ponto x igual a 4 é 17 meios. Então, f' de 4 vale 17 meios. Então, guarda isso aqui. O próximo passo agora é achar a equação da reta. Então, eu preciso fazer o seguinte, y menos y0 é igual a aquele f' de 4 que eu já sei, vezes x menos x0. Agora, eu preciso de um ponto x0 e y0 que está na reta. Mas quem que é o ponto x0 e y0 que está na reta? Se eu quero no ponto x igual a 4, então o ponto 4, f de 4, ele está na reta tangente. Então eu só preciso calcular o f de 4 para saber quem é meu y0, porque o 4 é o x0. Tudo bem? Então o x0 vale 4. Para calcular quem é o y0, isso é o f do x0, que é o f de 4. Quanto que vale o f de 4? Vale 2 vezes 2, ou seja, 4 mais 16, 20. Então, isso vai ser 2 vezes raiz de 4 mais 4 ao quadrado. E isso dá 20. Então, esse ponto x0 e y0 é o ponto 4, 20. Pode ser qualquer ponto, tá? Da reta. Mas eu sempre vou saber um ponto porque ele me pediu a equação da reta em um determinado ponto específico, que é o x0 igual a 4. O x0 igual a 4, junto com o seu f respectivo, sua imagem de f, vai ser um ponto do gráfico e da reta tangente. Agora eu só venho substituindo. Então isso deu y menos 20 é igual, o f' deu 17 meios, né? Vezes x menos 4. Isolando, eu vou ter y igual a 17 meios de x, e aqui eu vou ter menos 14. Essa é a equação da reta tangente. Então, isso aqui é a equação da reta tangente a f de x no ponto x igual a 4. Tudo bem, gente? Deu para entender? Não. A derivada não é uma reta. A derivada num ponto é um número. E esse número corresponde à inclinação da reta tangente no ponto que você aplicou. Deixa eu voltar nesse gráfico aqui. Então, eu estou com isso aqui, tá? Então, a minha função é essa vermelha. É o gráfico dela. Eu fixei esse ponto aqui, que é o ponto menos 1, menos 3. A pergunta que eu quero saber é o seguinte. Quanto que é, por exemplo, a reta tangente? Qual que é a equação da reta tangente no ponto menos 1, menos 3? Tá? A esse gráfico. O que eu vou fazer é, fazendo esse limite, nesse ponto aqui, se aproximando daquele ponto que me foi fixado,
eu estou obtendo o quê? O coeficiente angular dessa reta tangente. Bem? Ou seja, a derivada... deixa eu abrir aqui. Cadê? Ou seja, o que eu estou fazendo é a derivada f', se f é essa função, esse aqui é o ponto, esse ponto que eu fixei é o ponto menos 1, menos 3, tá? Então, f' de menos 1, isso aqui é um número. Tudo bem? E esse número corresponde ao coeficiente angular dessa reta aqui. Então, a derivada não é uma reta. A derivada está te dando um número que corresponde ao coeficiente angular da reta tangente nesse ponto, no ponto menos 1. Lembra que você sempre tem uma reta. Eu vou fazer alguma coisa que eu fiz, lá, provavelmente na aula 2 ou 3. Tem uma reta aqui. Tá? Eu tenho dois pontos da reta. Suponha que eu tenho esses pontos aqui, x0, y0, x1, y1. A reta, essa reta aqui, ela sempre tem a equação do tipo coeficiente angular x mais coeficiente linear b. Tá? Esse m, ele é chamado de coeficiente angular, que é também a inclinação da reta, ou seja, m é a inclinação da reta, é um número. E ele é dado pelo quê? Delta y sobre delta x para dois pontos quaisquer. Escolhi esses pontos aqui, então isso vai ser y1 menos y0, dividido por x1 menos x0. Inclinação não é inclinação com relação a nada, assim. A inclinação, pelo menos nesse sentido aqui, desse m é o número que está associado na equação da reta. O coeficiente angular. Quando eu falo inclinação, é o coeficiente angular da reta. Não, a derivada como função... Ah, entendi. Se a f' de x é a equação de uma reta, é isso que você está me perguntando. Não. A derivada pode ser qualquer função, né? Então, tipo, assim, não qualquer função, mas das que vocês vão trabalhar mais, assim, que você consegue qualquer função, praticamente. Então, não precisa ser necessariamente uma reta. O que vai ser a reta é quando se associa a reta tangente, aí você tem que avaliar a derivada, a função derivada em um ponto específico, para ganhar um número. A função derivada como função, ela não te diz muita coisa além disso, né? Como eu falei para a Gabriela em outro momento, que é a função que para cada ponto, a função derivada, né? Mas é que a função que para cada ponto te dá o coeficiente angular da reta tangente naquele ponto específico. Tudo bem? Isso de alguma outra função, f que você começou lá. Então, só para completar aqui, né? Então, aqui foi relevante isso aqui, né? Então, me foi pedida a equação da reta no ponto x igual a 4. Mas eu calculei a função derivada. A função derivada é isso aqui. Se eu pedisse para vocês agora, calcula a equação da reta tangente no ponto, sei lá, x igual a 3. Eu vinha aqui, calculava f' de 3, achava esse valor e fazia o mesmo jogo que eu fiz aqui. Aí eu trocava o x0 por 3, achava quanto valia o y0, né, o f de 3, aí eu achava esse valor aqui, f de 3, substituía na equação desse jeito e ia chegar numa outra equação. Tudo bem? Então o processo para achar a equação da reta ele tem que ser repetido, não tem jeito. O único ganho que você tem aqui é de achar o coeficiente angular, porque ele está sendo dado através da função derivada. Então, você só vem aqui, avalia a função derivada no ponto que você precisa, tá? Deixa eu apagar esse, acho que não é 0, né? Isso aqui vai dar alguma coisa. Avalia a derivada no ponto que você precisa para achar o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto. E aí continua o processo normal. É isso, tá? Esse é o finalzinho do conteúdo. A gente não aprofunda muito nessa parte de derivada. A gente poderia, por exemplo, calcular outras derivadas de outras funções, tá? Que não sejam simplesmente essas que você consegue tombar o expoente, né? Que sejam x elevado a alguma coisa. Mas, de novo, não faz muito parte do escopo desse curso. É mais para quem for fazer um cálculo, aí, eventualmente vai ver outras derivadas de funções mais complexas. Para a gente, é isso. E essa ideia geométrica do que representa a derivada. Isso é importante.